Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Na lição de hoje nós iremos estudar uma temática muito importante, lição de número 10, o plano do livramento e o papel de Esther. Esta é a nossa lição de hoje, eu quero convidar você para juntos estudarmos e meditarmos nesta porção da poderosa Palavra de Deus, lição que será ministrada no próximo domingo, dia 8 de setembro, que é também o Dia Nacional de Missões. E você é nosso convidado especial para juntos estudarmos mais da poderosa Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar os irmãos a se inscreverem, a apertar o sininho de notificações e estarem também participando conosco com alegria deste canal, onde nós temos sempre postado aqui mensagens, reflexões, palavras para o seu coração, tá bom? Então nós queremos convidar também os irmãos para estarem participando em nome de Jesus. Amém, queridos? Então hoje nós iremos para a lição de número 10 e iremos falar sobre o livramento e o papel de Esther. Então vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. A lição de hoje, lição de número 10, fala sobre o plano de livramento e o papel de Esther. A nossa lição ela vai estar baseada em dois textos, ou melhor dizendo, no livro de Esther, mas nos dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. Nesses dois textos nós estaremos assim trazendo a nossa reflexão e a nossa meditação da lição de hoje, tá bom? Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na nossa lição, vamos então aqui para o nosso texto áureo e depois para a nossa verdade prática. E eu quero convidá-lo agora, se você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero convidar os irmãos a abrirem agora a sua Bíblia em Isaías capítulo 64, versículo 4. Esse texto é chave no que diz respeito à nossa lição, aponta diretamente para tudo aquilo que nós iremos discorrer, conversar e dialogar hoje na nossa lição de hoje, tá bom? Queridos, Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Irmãos, esse texto nos traz uma mensagem tão forte a respeito do nosso Deus, porque o salmista, ou Isaías, melhor dizendo, Isaías ele está falando aqui anos, irmãos, séculos antes do contexto do livro de Esther. Ele está falando há mais de séculos. Mas ele está dizendo algo que condiz diretamente com aquilo que está acontecendo aqui no livro de Esther. Então veja, porque desde a antiguidade não se ouviu, não se ouve na história e nem se ouvirá na história, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, ou seja, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, Deus trabalha para aquele, ou na vida daquele, que espera nele, que tem paciência em aguardar o mover de Deus. Alguém já disse que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos ou esperamos, Deus trabalha por nós. Então, nós compreendemos, obviamente, que na nossa vida diária, na nossa vida comum, existe a participação humana e existe também a participação divina. E nós sabemos que uma não exclui a outra, mas é importante nós sabermos, nós termos ciência de que Deus trabalha por aquele que nele espera. Isso aqui fala de confiança em Deus, é a certeza de que mesmo quando eu não estou vendo Deus trabalhando, não significa que ele esteja dormindo, tá bom? Deus está sempre agindo em favor dos seus filhos. Deus está sempre trabalhando na minha e na sua vida. A nossa verdade prática diz assim: e nós, é nos momentos dramáticos da vida
É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. De fato, irmãos, é no momento mais difícil, mais complicado da nossa existência que nós extraímos lições grandiosas de confiança em Deus, de descanso na pessoa de Deus. É certo que é importante confiar em Deus em todas as circunstâncias, mas há momentos em que Deus ele permite situações difíceis como um teste da nossa confiança, ou para ampliar a nossa confiança nele. E é nesses momentos dramáticos da vida onde nós aprendemos a depender mais de Deus. É onde nós esgotamos todas as nossas forças, esgotamos todas as nossas habilidades, todas as nossas saídas são fechadas e então nós passamos a descansar muito mais em Deus, confiando muito mais no seu poder, na sua graça, na sua ação sobre nós. Então, queridos, a nossa verdade prática nos ensina isso, a importância de nós dependermos de Deus e confiarmos em Deus, em especial nos momentos dramáticos de lutas, de dificuldade. Confiança em Deus o tempo todo, e quando as coisas piorarem ou apertarem na nossa vida, a nossa confiança em Deus precisa ser reverberada, precisa ser mostrada de maneira autêntica e verdadeira e sincera. Porque, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente fala de confiança, fala de esperar, fala de depender de Deus, mas na hora do vamos ver, na hora que as coisas apertam, na hora das dificuldades, a tendência nossa é negar aquilo que nós professamos, é negar aquilo que nós pregamos. Dizemos que confiamos, mas na hora que nós devemos demonstrar essa confiança, muitas vezes nós queremos fraquejar na fé em Deus, na confiança em Deus. Então, é importante nós perseverarmos nesse sentido. Eu quero convidar os irmãos agora para nós fazermos a leitura. A leitura é um pouquinho extensa, tá certo? Mas se faz necessário para uma melhor compreensão. Então, eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia ou abrir a sua lição, para juntos fazermos a leitura de Esther, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 17, depois o capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, e depois o verso 7 e o verso 8, tá bom? A gente vai mencionando aqui os textos à medida que mudarmos aqui as passagens, ok, meus irmãos? Abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: a palavra de Deus. Então Esther chamou Ataque, ou Rataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Rataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto se tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu cópias da lei escrita que se publicara em Susã, para destruir, para a mostrar a Esther, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva.
E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao reino. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas que todos os outros judeus, mais do que todos os outros judeus, porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Agora veja comigo o capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 até o 3, depois o verso 7 e 8. Diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei aponta para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou, tocou a ponta do cetro. Versículo 3. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Verso 7 e verso 8. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Amém, queridos? Então aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. Segundo, considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E terceiro, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Então nós iremos trabalhar esses 3 objetivos da nossa lição. Cumprindo esses 3 objetivos, a aula estará aí, né, dada, e a pré-aula também para os irmãos que estão assistindo, né, ou ouvindo esta palavra para depois ministrar aí a sua aula, tá bom? Queridos, na nossa lição de hoje, nós iremos então tratar sobre a reação do povo judeu com relação ao decreto de morte, ao decreto sanguinário, maligno de Amã contra o povo judeu. Então nós iremos hoje, na lição de hoje, ver a atitude de Mardoqueu, a atitude de Ester e também do povo judeu em relação ao decreto assinado pelo rei Assuero, através do intuito aí maldoso de Amã contra o povo judeu. Então a ordem de extermínio havia chegado em todas as províncias e o dia da matança estava definido, então é preciso chamar a atenção de Deus, é preciso agir enquanto era tempo, e é isso que Mardoqueu ele vai fazer, é isso que Ester também vai fazer quando ela toma conhecimento, através das orientações dadas também por Mardoqueu.
E aí nós temos, no ponto 1 da nossa lição, o perigoso plano e o temor de Esther. O perigoso plano, tratado aqui na lição, se trata do plano de Mardoqueu em pedir que Esther se apresente diante do rei. E veja que Esther, ela teme se apresentar diante do rei por causa das leis Medo-Pérsia, que não autorizava que alguém se apresentasse a qualquer hora ou qualquer momento sem um agendamento prévio diante do rei, e esta pessoa estava, inclusive, sujeita à própria morte. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aí, mas vamos lá, queridos. O nosso primeiro subponto, do ponto 1, ele fala sobre o lamento, choro e compadecimento. Aqui nós temos o lamento e o choro da parte de Mardoqueu e também de todos os judeus. Mardoqueu, ele não vai esconder o seu abatimento. Você percebe que Mardoqueu, ele expressa isso. E como costume do povo judeu, em um momento como este, geralmente eles rasgavam as suas vestes. E é isso que Mardoqueu, ele vai fazer, ele vai rasgar as suas vestes. Então, nos tempos bíblicos, irmãos, quando alguém rasgava as suas vestes, fazia isso diante de momentos de sofrimento e de fortes sofrimentos, ou momentos em que havia provocado naquela pessoa um desespero, ou humilhação, ou indignação, ou geralmente feito em momentos de luto. Nós temos da Bíblia diversas personagens que fizeram também se rasgar de vestes. Nós temos, por exemplo, Rúben, quando este descobriu que o seu plano de salvar José não deu certo, ele rasgou também as suas vestes. Nós temos o caso de Jacó, quando recebe a notícia de que José ele tinha sido morto, tinha sido devorado por um animal selvagem. Jacó também rasga as suas vestes. Nós temos também o caso de Jó, quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos, ele também rasgou as suas vestes. Nós temos também, lá em Samuel, um soldado ou um mensageiro que se apresenta perante o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, trazendo notícias da perca da batalha por parte de Israel, e ele também tinha rasgado as suas vestes e se apresenta ali para narrar e contar para o sumo sacerdote a situação do povo na batalha. Nós temos também, na época do rei Josias, quando ele acha o livro da lei, e ele faz a leitura do livro da lei e percebe que ele e todo o povo estava errando perante Deus, a Bíblia diz também que ele rasgou as suas vestes em sinal ali de humilhação, de reconhecimento das suas falhas, dos seus pecados. No Novo Testamento nós temos inclusive uma reação também do sumo sacerdote Caifás, quando ele achou que algumas palavras de Jesus foram blasfêmias. A Bíblia diz que ele também rasgou as suas vestes e diz, este blasfemou. Então veja que o rasgar as vestes era algo muito comum praticado pelos israelitas em momentos de sofrimento, de dor, de luto, de desespero, de desapontamento ou de um sofrimento profundo. Eles geralmente faziam isso, rasgavam as vestes. E Mardoqueu, ele não esconde esse sentimento. A Bíblia diz que ele vai rasgar as suas vestes. Ele cai em choro. Não só ele, mas também todos os judeus, eles começam a demonstrar esse sinal de luto, de humilhação diante de Deus. Então nós percebemos aí o lamento profundo de todo o povo judeu. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo, e ela vai se compadecer, ela vai ficar condoída com a situação, mas, pelo que nós somos informados aqui, Esther não sabia da situação, Esther não sabia do caso, do que estava acontecendo. E é curioso, inclusive, isso, porque se os irmãos notarem direitinho, vai ver que toda a província já tem tomado conhecimento. Os irmãos vão perceber que toda a Suzã também tinha tomado conhecimento, mas o harém do rei, onde estava a rainha Esther, não tinham conhecimento de tal coisa. Então veja que havia de alguma forma um isolamento por parte do harém do rei, de tal forma que Esther não tinha tomado conhecimento.
E quando ela toma conhecimento de que Mardoqueu estava com as vestes rasgadas, lançadas à porta da entrada do rei, interessante que Mardoqueu, contrário da acusação feita por Amã de que ele estava quebrando as leis reais e desobedecendo às leis do rei, veja que Mardoqueu sabia da lei de que não podia se apresentar diante da porta do rei ou entrar na porta do rei. Então ele rasga suas vestes na entrada, mas não entra. E ali algumas pessoas trazem o conhecimento de Esther, o que estava acontecendo. Esther se compadece do que está acontecendo, prepara vestes para dar para Mardoqueu. E você então percebe que ela não sabia de fato o que estava acontecendo. Então sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. O interessante é que Esther está preocupada com o escândalo que Mardoqueu poderia causar, ou estava causando por causa dele ter rasgado suas vestes. Mas veja que ele em nenhum momento você vê a preocupação de fato com o estado de Mardoqueu no sentido do que estava previsto para acontecer, não só para Mardoqueu, mas como todo o povo judeu. O que mostra exatamente a falta de conhecimento do harém, esse isolamento em que viviam as mulheres do harém. Era uma prisão, né, praticamente ali das mulheres do harém, que não tinha informação do que estava acontecendo em Suzã. E você vê então que Esther não sabia de tal coisa. Então veja que ela enviou ali o Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que ele estava agindo desse jeito, por que ele havia rasgado as vestes, por que ele recusou as vestes enviada por Esther. Então por ela, então ela manda um mensageiro de volta perguntar. E é aí que Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther, mas veja que seus sentimentos eram sinceros, assim como todos os judeus das províncias diante da ordem da matança emitida pelo rei. Mas veja que ele então vai trazer agora para o rei o que estava acontecendo. Ele vai narrar vai narrar para Esther o que estava acontecendo, vai trazer para ela à tona do porquê que ele estava vivendo aquele momento de profunda tristeza, de humilhação, rasgou suas vestes. Vai esboçar agora para Esther a razão pela qual ele estava passando ou fazendo aquilo. E a gente percebe, irmãos, que compartilhar os sentimentos, compartilhar o que você sente, o que você passa, não é um pecado, viu? Porque geralmente alguns cristãos, eles dão uma de durão, de que não pode, de que é fraqueza, de que a gente não pode jamais demonstrar nossos sentimentos, principalmente as lutas que a gente está vivendo. Mas veja que Mardoqueu não teve nenhum problema em demonstrar sinceramente os sentimentos que ele estava vivendo naquele momento de que todo o povo judeu estava ameaçado de morte. Então veja que ele vai abrir o coração e vai demonstrar literalmente esse sentimento que ele estava passando. Da mesma forma, você percebe Jesus. Jesus, quando estava prestes à crucificação, ele foi para um monte orar com seus discípulos e ele expressou para os seus discípulos como ele se sentia. Ele convoca os discípulos a orar com ele, os discípulos não conseguiram orar com ele sequer uma hora, e Jesus diz: a minha alma está profundamente triste. Então veja, Jesus, ele expressa também a sua tristeza. Jesus expressou os seus sentimentos, Jesus rasgou, não as vestes, mas rasgou o seu coração aos seus discípulos para que eles não os deixassem só, porque a sua alma estava profundamente triste. Então veja, Jesus, ele se abriu com seus discípulos. Não é saudável, irmãos, você ficar escondendo, ocultando ou negando um momento de dor, um momento de luta, um momento de dificuldades que às vezes a gente está passando. Não há nenhum problema em você abrir o seu coração, de você conversar, de você transmitir, passar esse sentimento que você está sentindo. É claro que não vai passar num sentido de que de alguém que não tem esperança, de alguém que não tem confiança em Deus, mas é necessário sim, é importante, não é, que nós venhamos demonstrar esses sentimentos, até para que a gente possa ter aí apoio e ajuda por parte daqueles que estão à nossa volta. Nós temos um obstáculo real quando Mardoqueu orienta que Esther se apresente diante do rei e interceda pelo povo judeu. A Esther tinha um obstáculo real. Um obstáculo real porque era uma realidade e um obstáculo real porque havia uma lei diante do rei de que ninguém poderia se apresentar diante dele
sem ser chamado pelo rei. Então, por intermédio de Hatak, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o plano ardiloso que Amã tinha programado, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto assinado por Assuero. Ele também ele também pediu para que ela fosse diante do rei e pedisse pela salvação do seu povo, clamasse para que o seu povo fosse livre. E aí Esté percebe que havia um obstáculo. Ela responde para Mardoqueu, lembrando-lhe de que a lei não permitia tal coisa, de que ela fosse até a presença do rei sem ser chamada. E aqui Esté faz uma revelação curiosa. Ela diz que há 30 dias não havia sido chamada pelo rei. Então você percebe que Esté está numa situação complicada. Há um obstáculo real aqui. Ela não pode se apresentar dentro do rei porque corre o risco do rei não apontar o cetro para ela e ela poderia ser morta. E nós temos aqui também, né, além deste problema dela ter que se apresentar assim, havia esse problema dela não ter sido chamada mais pelo rei, porque se ela tivesse sendo chamada constantemente, ela poderia aproveitar a ocasião e falar, mas ela não estava sendo chamada. Então ela tem esses dois problemas. O fato do rei não estar lhe chamando, o que provavelmente não significa que o rei estava sem uma companhia, significa apenas que o rei não estava chamando Esté, mas com certeza ele tinha levado para os seus aposentos ou para estar com ele outras concubinas de sua preferência. Mas veja que Esther não havia mais sido chamada. Ela tem esses dois obstáculos. O fato do rei não estar chamando ela mais há cerca de 30 dias e também o fato de que ela não podia se apresentar conforme a lei diante do rei, a não ser que ela quisesse expor a sua vida em risco entre a vida e a morte. Então, ela apresenta isso para Mardoqueu. E aí é onde Mardoqueu ele vai explicar para ela que ela não pense que pelo fato dela ficar lá no palácio caladinha e não ter a coragem ou a ousadia de ir se apresentar dentro do rei, ela estava livre. Ela não estava livre. A casa, ela e a casa dos seus pais não estava livre. Eles seriam atingidos por esse decreto, por essa lei, né, ou esse decreto feito por Mardoqueu através de Amã. Então, ela não estava isenta disso, ok? Não estava isenta. E aí é onde Mardoqueu está, de alguma forma, convencendo, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E aí a gente percebe, irmãos, que havia, né, na corte real esse autoritarismo, havia também essa questão de não se apresentar diante do rei sem ser chamado ou sem ser avisado antecipadamente, era exatamente por causa que havia muitas conspiração, muitos reis foram mortos, né, por pessoas que entraram repetidamente na presença do rei e mataram o rei. Então, por essa precaução, é que havia este obstáculo, havia essa barreira na aproximação aí com o rei. E aí a gente percebe também o autoritarismo e a morte do rei. Aquilo que o rei tanto temia, irmãos, que era ser morto por alguém que entrasse assim repetidamente no seu palácio, na sala do trono. E a gente percebe que o que ele mais temia lhe sobreveio. O rei Assuero, ele foi assassinado por um dos seus oficiais do palácio, cerca de 8 anos depois desse episódio narrado aqui no livro de Esther. Primeiro, a gente lembra que Mardoqueu já havia entregado ou relatado para o rei alguns que estavam tramando a morte do rei, mas ainda assim essas conspirações não cessavam e 8 anos depois desse relato do livro de Esther, nós temos aí o rei Assuero sendo morto, sendo assassinado no próprio trono, né? Sendo assassinado pelos seus súditos. Então nós temos aí 2 dos seus guardas, né? Aliás, haviam tramado aí a sua morte, conforme a gente já viu lá em Esther 3:21, que foi inclusive Mardoqueu quem apontou estes homens que estavam tramando a morte do rei. As decisões, irmãos, autoritárias produzem muitos inimigos. Então essas decisões do rei Assuero e de autoritarismo também produz muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos dos seus ex-súditos, como aconteceu na história, e na história mais recente aí nós temos o Líbio Muammar,
né, que foi um dos que foram um ditador que foi morto pelos seus súditos. E a mansidão, irmãos, conforme o nosso autor pontua aqui, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios capítulo de número 15, versículo 1, nos mostra que a mansidão nos livra de muitos infortúnios. Quando nós somos atacados, Deus é a nossa defesa. É importante nós trilharmos o caminho da mansidão, ao invés de trilharmos o caminho do autoritarismo, ou o caminho da ira, do ódio, do rancor. A mansidão ela é mais benéfica e nos traz aí, então, nos faz evitar muitos infortúnios. Não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Não era uma tarefa simples. Esté deixa isso claro para Mardoqueu, de que não era uma tarefa simples. Por isso que Esther, ela vai pedir ao rei, ela vai pedir a Mardoqueu que interceda por ela. Veja, Mardoqueu convenceu Esther de comparecer, alegando inclusive de que ela não estaria isenta, nem a família dos seus pais também estaria isenta. Então Mardoqueu convence Esther aí, mas veja também, queridos, que Mardoqueu ele confiava na providência divina. Ele disse, olha Esther, se você não quer ir lá se apresentar diante do rei, tudo bem, o livramento virá de outra parte. Isso mostra a confiança de Mardoqueu de que a história estava nas mãos de Deus, irmãos. Deus governava todas as coisas. Então, quando ele diz, olha, se você não tomar nenhuma atitude, a resposta, o livramento virá por outros meios. Mas ele também explica para ela que quem sabe ela não estar na posição que está e ele na posição que está por providência divina. Para este momento agora, para essa conjuntura agora, para este socorro e livramento agora. Então ele pondera isso perante Esther, justamente para mostrar para ela a necessidade dela tomar uma atitude. Então Mardoqueu convence Esther a tomar essa atitude. É claro que primeiro, irmãos, primeiro é Deus, certo? Primeiro Deus, depois o homem. Veja que Esther, ela convenceu-se de que precisaria agir, que precisava tomar uma atitude, mas você veja que antes de tudo era preciso chamar a atenção de Deus, para que Deus dirigisse os seus passos diante do rei, para que Deus tomasse a providência. Então Esther entende que, embora ela possa fazer esse papel de ir lá até a sala do trono, conversar com o rei e arriscar aí morrer, porque poderia perecer, ela inclusive diz isso, se eu tiver de perecer, perecerei. Porque ela sabia das consequências que poderia ser ter esta apresentação diante do rei. Agora, queridos, olha que interessante. Primeiro, Esther, ela pede que Mardoqueu faça jejuns, que Mardoqueu convoque o povo a jejuar. Embora não se mencione diretamente aqui a presença de Deus, mas você percebe nitidamente que há essa confiança em Deus, há esta confiança de que esse jejuar, obviamente, está envolvendo aí oração a Deus. Embora não haja menção de Deus, o jejum é parte da oração, certo? Então não dá para jejuar sem orar, não é um jejum sem oração. Então está incluída a oração. E a oração, o judeu se dirige para Deus. Embora não há uma menção de Deus aqui no texto, obviamente eles estão jejuando para Deus e orando a Deus, clamando a Deus. Então você percebe que primeiro Deus, depois o homem. Primeiro Esther convoca o povo para jejuar durante 3 dias, de dia e de noite, e depois de 3 dias ela iria então se apresentar perante o rei. E aqui é interessante porque, irmãos, a soberania divina não elimina a responsabilidade humana. O fato de Esther, ela ter um certo poder, uma certa autoridade, também por ser rainha, não eliminaria a sua responsabilidade de ir lá interceder pelo povo diante do rei, arriscando a sua própria vida, mas veja que ela ora primeiro, o que mostra que primeiro Deus, depois o homem, o que mostra que a soberania divina não anula nossa responsabilidade. Ela confia em Deus, ela busca primeiro a Deus, ela convoca o povo também a buscar a Deus, mas ela não elimina a sua responsabilidade de também tomar uma atitude. Ela poderia, né, irmãos, como alguns crentes fazem hoje, simplesmente
dizer, vamos jejuar e orar, e Deus vai revelar ao rei em sonho, em visão, Deus vai aparecer para o rei, Deus vai tomar alguma providência, mas a gente vai ficar aqui orando. Eu não vou ousar se apresentar perante o rei. Mas veja que não é isso que ela faz. Ela confia em Deus, e ela também entende que deve tomar a sua atitude, deve agir, deve fazer algo. Então vejam, irmãos, ela pediu que Mardoqueu juntasse os judeus de Suzã e jejuasse durante 3 dias, e ela faria o mesmo também com as suas moças, com as suas servas lá do palácio. Veja que aqui a gente tem o equilíbrio e a prudência espiritual, que fazem então entender o tempo e o lugar de Deus no nosso cotidiano e na nossa vida. Aqui nós temos o equilíbrio e a prudência. Esther não troca os pés pelas mãos e vai direto até a sala do trono. Ela pede oração, ela pede que haja um jejum, ela também vai fazer esse jejum. Ela não simplesmente pede que Mardoqueu e os judeus jejuem por ela, mas ela também vai jejuar juntamente com suas servas. Porque às vezes, irmãos, a gente até encontra líderes falando de oração, ordenando e convocando o povo para orar, mas eles mesmos não oram. Você vê aqui Esther convida o povo para jejuar, mas ela também vai estar de prontidão jejuando juntamente com as suas servas em prol deste negócio, e no terceiro dia ela resolve então se apresentar perante o rei. Então veja, equilíbrio e prudência. Uma triste característica dos nossos dias são, né, o secularismo e o materialismo, onde a gente vê que tem tomado lugar da oração. As pessoas hoje confiam mais na força do braço, confia na sua conta bancária, confia no seu peixe, no seu amigo, confia no seu empresário, confia nas coisas terrenas, materiais e passageiras, e muitas vezes não confia no poder de Deus, na graça de Deus, no mover de Deus. Então, Esther, irmãos, antes de procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma atitude, né, muito louvável aqui. Isso mostra que ela primeiro buscou a Deus, depois ela vai buscar aí o auxílio e o apoio também por parte do homem. E aí nós temos também, confiar em Deus não é tentá-lo, irmãos. Confiar em Deus não é tentá-lo. Eu acho interessante essa colocação do autor, porque Esther confiava em Deus, mas ela não agiu de forma a tentá-lo. Não é porque ela confiava em Deus, acreditava em Deus, que ela iria se apresentar diante do trono do rei de qualquer jeito, de qualquer forma, sem haver uma preparação antes. Então veja, confiar em Deus não é tentá-lo, irmãos. Não é tentá-lo. Assim como o diabo tentou induzir Jesus a tentar Deus, a fazer coisas que estavam fora do padrão divino ou de uma má interpretação das Escrituras, porque ele disse, olha, está escrito, te lança-te daqui abaixo e Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, mas na verdade não está escrito assim. A Bíblia não manda a gente sair por aí saltando de escadas, saltando de prédios, saltando aí pontes, e Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Em canto nenhum você encontra isso. Certo? A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, para os livrar. Mas não diz que a gente deve tentar a Deus, sair por aí pulando das coisas ou se arriscando. Não, a Bíblia não manda isso. Não. Pelo contrário, a Bíblia ensina prudência, a Bíblia ensina então a nossa responsabilidade, a Bíblia ensina que nós devemos ter equilíbrio. Então você vê aqui que ela confia em Deus, mas ela não tenta a Deus. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse Esther ali dentro da sua presença e ela pudesse alcançar aí aquilo que ela pretendia, apresentar o seu pedido ao rei. Todavia, irmãos, isso não poderia acontecer, porque por isso mesmo, né, isso não poderia acontecer, e como pontua aqui a nossa lição, todavia isso poderia não acontecer, no caso, né? Ou seja, ela poderia não alcançar o favor divino exatamente porque o rei poderia não alcançar o favor do rei Assuero, exatamente porque o rei poderia, irmãos, ter não aceitado, né, não mostrado, apontado o cetro para Esther, e ela poderia ter sido morta. Então veja, irmãos, aqui ela vai inclusive fazer uma declaração de confiança e de fé em Deus, quando ela diz assim, no verso 16 do capítulo 4.
Esté estava disposta a morrer. Olha o que ela vai dizer: perecendo, pereço. Ela estava agora disposta a dar a sua vida por esta causa. Ela estava disposta agora, de alguma forma ela entendeu que isso poderia ser apenas uma antecipação, porque se o rei não aceitasse ela na presença dele, simplesmente a sua descendência, o seu povo seria morto, seria assassinado pelos os persas. Então aqui nós temos, irmãos, uma atitude dela corajosa: se eu tiver de perecer, perecerei, mas eu vou tomar essa atitude. Agora eu peço que vocês jejuem durante 3 dias, de dia e de noite, e no terceiro dia ela vai se apresentar perante o rei. Então veja, em nossos dias, irmãos, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus ou até mesmo colocar Deus contra a parede. Há muitas pessoas que pensam assim, que eu confio em Deus, eu tenho uma fé robusta, eu sou um gigante na fé, então eu dou ordem para Deus. Não, irmãos. Confiar em Deus não é tentá-lo, não é dar ordem para Deus, não é mandar em Deus. Nós não temos essa autoridade, nós não somos, irmãos, nenhuma autoridade que está acima do ser de Deus para dar ordem para Deus. Tem gente crente que quer dizer: não, eu vou botar Deus no canto da parede, ele tem que fazer. Não, quem disse que Deus está submisso à nossa vontade, ao nosso querer? Não está, irmãos. Amém, queridos? Então é importante que nós entendamos, né, e compreendamos também isso. Amém? O nosso último ponto da nossa lição fala sobre o plano, né? Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Eu achei muito interessante porque Esté foi muito prudente. Ela não chega e entra diretamente na sala do trono. Ela entra e fica num local, no pátio, que da sala do trono daria para o rei vê-la. Olha que interessante. Ela foi estratégica, irmão, prudente demais. Ela ficou num ponto estratégico. O rei viu ela e o rei mandou ela entrar, estendendo para ela o seu cetro. Então veja, irmãos, que ela foi muito sábia, muito prudente. Ela confiou na providência divina, né? Confiou aí na graça de Deus, no livramento de Deus. Então veja que ao decidir entrar na presença do rei Assuero, Esther estava disposta, né, o sujeito aí, a perder a sua própria vida, né? Estava entre a vida e a morte. Era um grande desafio, por isso Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Olha aí, ela entendeu o desafio e se prepara nessas 3 áreas: espiritualmente, fisicamente, e se prepara também emocionalmente para se apresentar diante do rei. Às vezes, irmãos, a gente perde batalhas. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados fisicamente, não estamos preparados espiritualmente e nem estamos preparados emocionalmente. Muitas vezes a gente quer lutar, quer entrar para a batalha, quer resolver as coisas, mas não nos preparamos para isso. É você querer fazer uma corrida com um atleta e achar que vai ganhar a corrida. Não tem como. Então você precisa se preparar, e é isso que Esther faz. Ela se prepara para este momento, se organiza para esse momento em que o rei, em que ela quer se apresentar dentro do rei, e o rei vai estender aí o seu cetro para ela. Então veja, o texto nos mostra que depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real, foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Então veja, irmãos, que Esther, ela tomou a atitude e fez escolhas muito sábias, porque ela sabia do impacto que essas escolhas poderiam trazer sobre ela e sobre também o seu povo. Então veja que ela foi muito prudente, muito sábia na preparação aí do seu plano, da sua ação, de se apresentar diante do rei. Então veja que ela foi muito prudente nesse sentido. Assim como houve muitas mulheres prudentes, irmão. Você lembra aí de Abigail, que Nabal, né, provocou o rei Davi e ela sabia que o rei Davi poderia se levantar contra ela e a sua família, e você vê que ela foi prudentemente, uma mulher sábia, apaziguou o coração de Davi contra Nabal. Então você percebe aí uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher equilibrada, irmãos. E ela conseguiu resolver aí esse problema, evitando aí uma grande tragédia. Então, por outro lado, irmãos, a imprudência e precipitações pode levar a prejuízos irreparáveis,
quem troca os pés pelas mãos e age como dá na telha, vai falhar, vai errar, irmãos. Ou seja, vai trazer sobre si e sobre as pessoas que estão próximas de si prejuízos irreparáveis. E nós temos ainda, por fim, né, já caminhando aqui para o final, estendendo o cetro. Então, quando Esté ela se apresenta no pátio interior do palácio, o rei avista Esté e estende então o seu cetro para ela. Então, assentado em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Deve ter sido ali um alívio muito grande para Esté. O coração dessa judia corajosa deve ter ido a mil, irmãos, naquele momento, e ao mesmo tempo uma alegria impressionante, né? Ela se aproximou, tocou na ponta do cetro, ou seja, cumprindo ali os rituais da época, o protocolo da época, o protocolo legal para fazer isso. E como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que é que estava acontecendo. Ele achou curioso, porque sabia que ninguém se apresentaria diante dele desta forma. Então ele achou incomum e por isso questiona Esté o que é que ela realmente queria, o que é que ela realmente precisava. E o rei foi muito cortês, foi muito gentil, muito simpático, né, com Esther, quando disse para ela de que daria até metade do reino. Parece uma frase assim muito comum do rei quando queria atender um pedido especial de alguém ou disponibilizava se atender algo da parte de alguém. Então ele vai dizer que até metade do reino, se Esther pedisse, ele daria. E então Esther, ela foi muito sábia, irmãos, muito sábia. Esther estava em sintonia com Deus. Esther estava, literalmente, irmãos, ligada com o trono da graça. Então Esther, ela se apresenta dentro do rei. Ela, quando o rei lança para ela o que ela deveria pedir, o que ela pedisse o que ela queria, ela vai então marcar um jantar. Ela marca um jantar. E então, no jantar, ela revela para o rei que queria fazer um outro jantar e depois revelaria para o rei de fato qual seria o seu grande pedido. Então a gente vê aqui Esther, ela estava em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, veja que Esther agiu com cautela. Apenas convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade que Esther tinha, mas ela também achou e acreditou que não era o momento adequado. Olha que interessante, irmãos. O rei, quando perguntou, ela poderia já ter desbuchado tudo, já ter dito tudo. Mas ela foi prudente. Ela foi aguçando a curiosidade do rei. Ela foi ali preparando o coração do rei para aquilo. Ela trouxe Amã também para a cena, para participar do banquete. Então veja como ela foi prudente, ela foi esperta, irmãos. Ela foi sábia em tratar, né, este assunto tão delicado de uma forma muito, mas muito sábia. E aí a gente percebe, irmãos, que ela vai tomar esta atitude e no segundo dia é que ela vai então revelar de fato quem era ou qual era o seu pedido e qual era o problema que ela estava querendo resolver. Então veja, Assuero e Amã foi convidado novamente para um outro banquete no dia seguinte, que foi no momento em que Esther fez o seu pedido ao rei. Veja que uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus, irmãos, são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Então veja que de uma noite para outra tudo mudou em relação aos judeus. A sentença de morte, ela foi então mudada de tal forma que agora os judeus tinham todo o direito de se defender, conforme a gente vai ver nas lições futuras. Eu acho interessante aqui, irmãos, o auxílio que o autor trouxe aqui, o auxílio vida cristã, a decisão de Esther. Ele traz aqui algo muito interessante. Ele diz assim, trazendo aqui um lema mundial e secular, né? Salve sua pele e seja sempre o primeiro. Isso é um lema secular. Esther e Mardoqueu poderia tentado fugir para algum lugar bem longe de todo o Império Persa, o que era muito difícil, mas poderia ter tentado salvar a sua própria pele. A Esther também poderia ter ficado calada, mantido-se em silêncio, ela era uma judia, podia ficar calada e também, de alguma forma, talvez até ser livre dessa sentença. Mas veja, irmãos, ela não quis salvar apenas a sua pele.
Ela não tomou atitude e Mardoqueu também não tomou atitude pensando apenas em si mesmo. Você vê a atitude deles em se preocupar com todo o povo. Então veja, a atitude de Esté contrasta muito com essa visão, né, de que salve a sua pele, de preferência a sua. Ela sabia o que precisava fazer e que isso poderia custar a sua própria vida. Contudo, ela disse, e perecendo pereço. Ela sabia, irmãos, que poderia perecer, mas estava disposta a tudo isso. Então isso é muito importante. Achei interessante aqui esta colocação do autor. E aí eu quero finalizar com os irmãos, trazendo aqui uma frase para vocês, que está na nossa lição também. Deus estava no controle, mesmo assim Mardoqueu e Esther tiveram de agir. Então veja, Deus estava no controle, não temos dúvida disso. Mas, mesmo assim, Mardoqueu e Esther tiveram de agir. Não é porque Deus está no controle que você deve ficar aí de braços cruzados, na inércia, esperando as coisas virem do céu. Não, queridos. Pelo contrário, Deus está no controle, mas você deve agir. Eu concordo com uma frase muito interessante aqui que foi retirada da Bíblia Aplicação Pessoal, que ele diz assim, ó, Deus estava no controle, que é o texto que a gente acabou de ler. Deus escolhe trabalhar através daqueles que agem de forma determinada em seu favor. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Olha que interessante. Você deve orar com tanto fervor como se tudo dependesse de Deus. Mas você também deve agir como se tudo dependesse de você. Achei muito interessante essa frase. Devemos evitar dois extremos. O nada fazer e achar que devemos fazer tudo. Então evite esses dois extremos. Evite o achar de que você não deve fazer nada. Do achar que você deve ficar aí na inércia. Evite isso. Mas também evite o outro extremo, que é achar que você deve fazer tudo a parte de Deus, e Deus é último plano, Deus é segundo plano. Não, não. Equilíbrio, irmãos. Deus está no controle, mas isso não exclui, tá certo? Isso não exclui a sua parte, não exclui a sua tarefa, as suas obrigações, o seu dever. Amém, querido? Chegamos então ao finalzinho de mais uma aula. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue guiando você e tenha uma excelente aula neste próximo domingo, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.